Olá pessoal, IM Geotech, desta vez é o canal, não é o podcast. O podcast decidiu dar uma pausa aí para 2024, mas realçando aqui o facto que o IM Geotech é um canal de YouTube que, para além do podcast, que é o que é mais notório, também tem conteúdos regulares, não é? Pelo menos essa era a proposta inicial, mas fomos atropelados pela demanda do podcast. Aí agora para a segunda temporada e para 2024 vamos tentar, digamos, corrigir isso. Vamos aproveitar então para divulgar alguns conteúdos relacionados com instrumentação e monitoramento geotécnico, na qual vou fazer algumas apresentações um pouco mais específicas, mais técnicas, também relacionadas com algumas coisas que eu já vinha a desenvolver nos últimos anos, apresentações que já fiz em congressos, que eu acho que vale a pena compartilhar e, dependendo de cada um de vocês, pode ser de maior ou menor interesse, não é? Mas de qualquer maneira está aqui conhecimento não compartilhado. A questão é que é perdido, portanto vou aproveitar para compartilhar com vocês. O primeiro artigo que é proposto aqui para ser apresentado é o Desafios de Interpretação de Dados na Monitorização Geotécnica. É algo que sempre traz bastante discussão. Foi algo que eu escrevi para o último e mais recente Congresso Nacional de Geotecnia em Portugal, que aconteceu em maio de 2023 em Évora, que foi convidado para a apresentação oral. Portanto, esta é a mesma apresentação, vocês podem ver pelo layout, exatamente a mesma apresentação, não alterei nada, portanto, para mostrar para vocês aquilo que fui apresentando e o objeto do meu trabalho. Então, a proposta aqui da apresentação, basicamente estamos a falar uma introdução à proposta do artigo. O que é que constitui um projeto de monitorização geotécnica, não é? O planeamento preliminar e as responsabilidades e faziamentos são muito importantes. Vocês vão ver aqui alguns termos em português de Portugal. A apresentação foi lá, não é? Às vezes o pessoal implica um pouco com o português brasileiro, e aí eu faço essa adaptação. Depois também temos a parte da distinção entre avaliação e interpretação de dados, é algo que eu vou dar bastante ênfase, que são coisas distintas, vocês vão entender porquê. Depois as etapas para a validação de dados e as etapas para a interpretação dos dados. E depois a parte de conclusões e desafios futuros. Tá? Em termos de a introdução, quando nós estamos a fazer a interpretação de dados de monitoramento geotécnico, temos aqui algumas premissas iniciais que elas são bem importantes e que nós temos que ter bem presentes quando nós vamos fazer isso. Não somente, muitas vezes nos apresentam os dados e nós temos interpretando. Nós temos que fazer algumas perguntas preliminares, nós próprios, ou até para os dados, para as planilhas, primeiro para saber se aquilo que nós estamos a olhar tem um mínimo de sentido e se vale a pena fazer o trabalho de interpretação. E vocês vão entender isso ao longo da apresentação, que os dados têm que estar bons para ser interpretados. Se nós partimos para a interpretação sem eles estarem bons, estamos a desperdiçar o nosso tempo. Portanto, isso é uma das premissas iniciais. Portanto, quando nós queremos fazer a interpretação dos dados, qual é o objetivo que nós temos principal? Portanto, identificar, primeira coisa que nós queremos fazer, identificar o quê? Tendências e mudanças de comportamento. Nós queremos entender o que é que está acontecendo. E depois também queremos compreender, não é? Passa a redundância. Compreender como? Nós precisamos ter um compreendimento os sensores estão a funcionar corretamente ou não, e os dados refletem, por exemplo, o deslocamento esperado, a pressão esperada, a tensão esperada. Tá? Portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer. Depois disso, nós podemos selecionar um período de tempo, as leituras base de referência, os dados a apresentar, os ajustes e correções que possam ser feitos. Portanto, vocês já estão a ver aqui os passos: identificar, compreender, selecionar e depois também correlacionar, porque para além de ter estes dados que nós temos nas planilhas, nós temos que correlacionar com o que está no campo, o que é que está acontecendo no campo, que pode justificar aquele comportamento. Portanto, quando correlacionamos, nós correlacionamos com os deslocamentos com as condições de terreno. Por exemplo, eu estou a analisar uma escavação, se eu estou a abrir a escavação ou estou a aplicar um tirante, eu estou à espera que a parede diafragma ela tenha um comportamento distinto, não é? Portanto, ela vai estar deslocando se eu vou abrir a parede, ela vai estar reduzindo esse deslocamento se eu estou aplicando um tirante e estou pretendendo esse tirante. Tá? Portanto, é uma questão lógica, mas antes, quando não se tinha monitorizações automatizadas, esses efeitos passavam um pouco despercebidos, assim, instantaneamente, não é? Mas quando nós passamos a ter monitorizações automatizadas, isso fica mais patente. Inclusive até variações ambientais, como por exemplo da temperatura, que influenciam também as leituras e que nós também vamos discutir um pouco isso. Portanto, temos de introdução, identificar, compreender, selecionar, correlacionar. Tá? Depois disso, dentro de um projeto de monitoramento geotécnico, nós temos diversos passos
que fazem parte do planejamento antes de o projeto estar instalado, não é? E que tem uma série de fatores que, se eles não estiverem devidamente ponderados, eles podem influenciar na própria análise dos dados, na validação e na análise dos dados. Portanto, tem essa experiência, essa expertise é importante. Isso até foi algo que já foi discutido em alguns episódios do podcast, que essa experiência prática ela faz a diferença. E muitas vezes ter essa experiência prática é um olho mais experiente, nos faz antever problemas e resolver problemas numa reunião, por exemplo. Porque às vezes o desconhecimento levanta ali um problema que poder ser resolvido com uma simples experiência prática de campo. Portanto, para vocês entenderem em termos de os passos para eu implementar um projeto, nós estamos a falar de definições das condições de empreendimento, questões geotécnicas a ser respondidas, qual é o objetivo da monitorização, daí depois nós selecionamos os parâmetros a serem monitorados, deslocamentos horizontais, verticais, pressões intersticiais, tensão nas células de carga, depois temos previsão de campo de variação das medidas, não é? Tipo, nós temos os valores que nós estamos a prever em projeto, mas aquilo são valores de projeto, eles podem ter uma estatística, não é? Que vai ter uma variação, nós não vamos acertar em cheio no que está ali, é um modelo, não é? Portanto, temos de ter isso atenção. Depois, dentro de tudo isso, começamos a sofisticar um pouco mais o nosso planejamento, também temos de ter ações corretivas. Por exemplo, se acontece alguma coisa com o tirante ou com a estrutura, pode dar mais do que está previsto, aí pode ter alguma interferência ou alguma consequência para a estrutura, portanto nós temos de ter medições corretivas, não é só colocar o planejamento e limites e depois de se atingir o limite já vai perguntar ao consultor, não. Isso na fase preliminar já tem que ser sabido, o plano de ação já tem que estar determinado. Tem que ser feita uma distribuição das tarefas nas fases de projeto, construção e operação, quem faz o quê, depois eu vou detalhar um pouco mais. Quem faz o quê? O projetista tem qual responsabilidade, a empresa de instrumentação tem qual responsabilidade, a empreiteira tem qual responsabilidade. Tem que ficar muito claro isso no papel, porque senão depois fica o jogo do empurra-empurra e às vezes esse problema de comunicação na obra pode ser uma das causas de um problema maior. Portanto, isso tem que ficar bem claro e até a própria comunicação entre as partes também tem que ficar claro. A seleção e a localização dos instrumentos, registro de fatores que possam influenciar os dados medidos, vibração, temperatura, escavação, explosivos, diversas coisas que podem estar na obra, estão ali acontecendo, que podem interferir com os instrumentos e as leituras que nós temos. Por exemplo, eu estou a fazer a leitura de um inclinómetro e o cara está a fazer um tirante do lado. Portanto, não tem muito sentido. Já me aconteceu o cara estar a fazer a leitura do inclinómetro manual, no mesmo momento que eles estavam a furar um tirante, e a vibração na parede interferiu com a leitura do inclinómetro. O inclinómetro deu uma leitura que não tinha nada a ver. Daí foi chamada a obra para validar o dado e tudo mais, e quando se foi descobrir era uma interferência externa da obra, não havia nenhum problema com o inclinómetro. Mas preciso ter esse olho e olhar os dados, ver que tinha alguma interferência externa que não justificava, não era um movimento, porque era um inclinómetro que estava a 1 metro do deslocamento. Então não tem qualquer lógica. Nós também temos que usar o julgamento crítico. Estabelecimento dos procedimentos para garantir a precisão das leituras, não é? Temos que fazer também os procedimentos de acordo com as melhores práticas, para termos a melhor precisão possível no nosso equipamento. Todos sabemos que os equipamentos eles têm as suas precisões, acurácias de folha de especificações, mas isso é a precisão do instrumento. A precisão da leitura é a precisão do instrumento, mais quem está operando esse equipamento. Não é? Isso é que é a precisão da leitura, tá? Portanto, isso tem que ficar claro. Temos orçamento, especificações técnicas, listas de materiais de aquisição. Temos também pensar que, para além do equipamento, dos instrumentos que podem ser adquiridos, existem formas de os instalar que necessitam de insumos. Estou a fazer um piezómetro, tenho que fazer um furo de X metros de profundidade com determinado diâmetro, aí preciso de uma máquina ou de uma equipa para furar, aí preciso de areia, preciso de bentonita, preciso de cimento. Portanto, tem uma série de insumos que são necessários. Tá? Portanto, isso também tem que estar planejado e isso tem um custo. E tem que ser orçamentado, bem especificado, para não deixar lá no momento, olha, vou jogar aqui um solo que eu tirei do furo. Não é assim, não é? Portanto, temos que terem atenção a essas coisas. Depois também temos o planejamento da instalação, manutenção e calibração. Planejamento de instalação acabei de falar. Manutenção, dependendo do tipo de instrumento,
também tem que ser, por exemplo, um equipamento manual de inclinómetro, ele precisa de algumas manutenções regulares, por exemplo, as roldinhas do equipamento, bem lubrificado, o cabo tem que estar com cuidado. Outros instrumentos, eu falo do inclinómetro, que é aquele que transportamos mais, uma estação total que nós usamos para fazer, tem que dar uma olhada no tripé, no regulador, se as peças estão todas, porque são equipamentos que estão na mala do carro, são transportados, não estou a entrar nem na questão das automatizadas, mas, por exemplo, esses mais manuais, eles exigem um pouco mais de manutenção. E a calibração, esses mais manuais precisam de calibrações regulares e equipamentos automatizados também precisam de alguns testes diagnósticos para validar se está tudo em condições. Portanto, nós temos partido destes controlos de qualidade preliminares, estando tudo certo, temos uma maior garantia que os nossos dados vão estar com boa qualidade. E depois, o planeamento das etapas desde a aquisição até aos relatórios finais, não é? Portanto, estamos a falar desde instalou o equipamento, começou a ler o equipamento, leitura à base, leitura contínua dos equipamentos e depois esses dados vão para um escritório, vão ser analisados, vão ser validados, vão ser interpretados e depois vão ser colocados no relatório e entregue para o dono de obra, para um consultor, um board, enfim, consultor externo. Tenho diversas pessoas que vão ver esse relatório final. Mas para chegar nesse relatório final temos todos estes passos. E depois também podemos fazer aqui o orçamento atualizado, não é? Porque isto é iterativo. Muitas vezes a gente tem um orçamento básico inicial, mas depois a gente vai ver que tem mais coisa que acaba não sendo contemplada. Isto considerado todos estes passos. Tem quem nem o faça, não é? Portanto, aí vocês vão ver as consequências disso. Portanto, é muito importante ter estes passos bem patentes. E são passos baseados no livro do Dan Cliff, não é? Que é referência em termos de instrumentação, monitoramento geotécnico. Vocês vão encontrar em diversas publicações. Eu acho que o livro do Dan Cliff tem 17 ou 20 passos, agora não tenho de cabeça. Mas isto foi eu resumindo isso. Mas isto não foi o que inventei da minha cabeça. Mas a minha experiência também vai de acordo com isso que está aqui, tá? Portanto, o último é o orçamento atualizado, porque depois há certas coisas que vão surgindo no caminho que precisa ser atualizado e tem que estar na planilha de custos para ser devidamente contemplado, para depois nos gerar aditivos e aquelas brigas de obra que a gente sabe como é que é quando tem custos a mais. Responsabilidades e faseamento. Em termos de responsabilidades e faseamento, nós temos que entender que existem diversos intervenientes na obra. Como falam em inglês, diversos players, aquele anglicismo maravilhoso. Portanto, vocês têm desde o proprietário, nós temos o consultor do projeto, nós temos a equipa especialista em instrumentação, nós temos o fabricante, fornecedor dos equipamentos, nós temos a empresa, a empreiteira construtora. Portanto, nós temos, isto é um jogo aqui que tem diversos intervenientes que se devem comunicar de uma maneira bem clara, e que nem sempre isso acontece, não é? E o facto dessa comunicação, próprio desse problema de comunicação depois pode trazer problemas depois no momento da interpretação dos dados. Parece assim até difícil de acreditar ou não, mas isso interfere. Portanto, é muito importante. Isto aqui é uma tabela que eu apliquei e que acabei, já tinha em outras publicações, que eu já vi em alguns cursos, mas achei muito interessante para vocês verem diferentes tipos de tarefas e as atribuições. Se vocês verem, temos primeira tarefa, concepção e concepção do plano de instrumentação. Normalmente é algo que cabe ao consultor e ao especialista de instrumentação. Há casos que é só o consultor, há casos que é só o especialista. A aquisição dos instrumentos e calibrações de fábrica. Normalmente é o especialista de instrumentação que trata disso e o próprio fabricante. Instalação dos instrumentos. Normalmente, especialista de instrumentação, o fabricante às vezes manda equipes de instalação para dar um suporte, e depois também tem a empresa construtora, não é? Que subcontrata a empresa de instalação. Portanto, depende, às vezes, de como é que o contrato está montado. Em termos de manutenção e calibração periódica dos instrumentos, são os dois intervenientes também, o especialista de instrumentação e o fabricante. O estabelecimento da programação de coleta de dados, isso aí normalmente é estabelecido pelo consultor. O consultor é que vai falar assim, quer a cada 1 hora, 2 horas, cada dia, semanal, mensal. Fica ao critério, ou às vezes eles não querem assumir essa responsabilidade, não têm experiência total sobre isso, e aí fazem uma parceria ou delegam para o especialista em instrumentação, que diz assim, não, eu acho que aqui deve ser tomada a cada 1 hora, 2, às vezes fica um critério mais aberto, outras vezes não, depende do tipo de contrato, do tipo de projeto. Em termos de aquisição de dados, a aquisição de dados normalmente fica a cargo do especialista de instrumentação. O processamento e a apresentação de dados também costuma ficar deles, ou pode ser agora mais delegado para softwares terceiros. Às vezes até a empresa que faz a instalação, que é especialista em instrumentos, faz a instalação, põe para funcionar e joga para um sistema de nuvem, e depois, por exemplo, nas mineradoras é a própria mineradora que faz essa gestão dos dados. Isso aí depende do projeto, não é? Eu ainda tenho projetos de infraestrutura que
empresa especialista em instrumentação, a instrumentadora, ela faz a instalação, ela faz a aquisição dos dados, isto no manual, né? Faz a leitura, coloca numas planilhas Excel, olha os dados e manda para o cliente. Portanto, ainda existe essa parte aí. E depois tem a parte mais sofisticada, que é a outra ponta, que é instala, põe para funcionar, manda para a empresa que já tem a sua própria equipa de geotecnia, portanto uma mineradora experiente, e coloca lá no CMG com os dados a serem adquiridos. Obviamente que depois pode ter lá um contrato de comissionamento, mas aí normalmente que funciona. Análise e elaboração dos relatórios periódicos, normalmente é o consultor, pode também ali, depende, pode também ser o especialista em instrumentação, mas normalmente aqui fica separado e acaba sendo o consultor que pega os dados e depois faz os relatórios. E depois a decisão pela implementação das recomendações e das medidas corretivas é algo que acaba sendo pelo consultor do projeto e o proprietário. Porque aí depois entra a questão da ação, questão de seguros, questão de quais são as medidas e esses protocolos de segurança. Depende do tipo, é abrangente, não é? Depende do tipo de projeto, se é mineração, se é de infraestrutura, é um túnel, uma escavação, nível de risco, impacto na população. Portanto, acaba sendo o proprietário, corrigindo, o proprietário é o consultor do projeto e a empresa construtora que ficam envolvidos nisso. Não teria problema em incluir aqui também a empresa especialista de instrumentação para dar os seus inputs, mas isto aqui mas normalmente isso não acontece. Mas esta planilha aqui, esta tabela aqui, ela é dinâmica, não é? Tipo, isto é de acordo com a experiência que eu tenho, mas por exemplo, quem está vendo aqui pode preencher esta dependendo do país, dependendo da sua realidade, pode preencher isto de outra maneira, tá? Agora vamos aqui ao ponto importante, em termos de avaliação de dados e interpretação de dados. Às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Que é muito importante nós distinguirmos isso. O avaliar os dados é validar os dados. É a primeira coisa. É entender se é algo que vale a pena interpretar, se eles estão válidos ou não. E interpretar os dados, isso aí já é um passo à frente. Então são dois passos distintos. Portanto, passo 1, avaliar os dados. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu pergunto normalmente que é associado a isso? Portanto, eu tenho que identificar e remover aqueles dados. Primeiro tenho que dizer se eles estão válidos ou não. E se não são válidos, eu tenho que remover isso da minha planilha, do meu dataset, para tirar esse ruído, para os interpretar devidamente. Portanto, a primeira pergunta que a gente sempre fala: os dados estão corretos e confiáveis? As informações estão completas e válidas? Necessito de mais dados ou não? O que é necessário para melhorar a qualidade dos dados, se for o caso? Portanto, a validação dos dados, ela implica um conhecimento do instrumento que nós estamos a instalar, que nós estamos olhando para ele e olhar os dados, verificar se aquilo tem alguma lógica, faz um sentido, e depois começar a fazer essas perguntas para verificar se está tudo de acordo com aquilo que é esperado. Tá? Portanto, basicamente, isso implica ter um entendimento do instrumento. Portanto, tem que ter um entendimento de como funciona um piezómetro, como funciona um inclinómetro, como funciona um extensómetro, para eu olhar assim, dado bruto, atenção, é importante, olhar dado bruto, não é dado processado, isso depois eu vou mostrar lá à frente. Portanto, começar pelo dado bruto e entender se aquilo tem lógica, está dentro daquilo do esperado ou não. Porque se não tiver, nós já começamos a procurar ali e a descartar aquilo que não interessa, porque às vezes acontece, e depois, se nós não fazemos esta fase 1 de validação, vai de encontro com o que é AQC, que já também foi discutido no podcast, se nós não fizermos essa validação, estamos a deixar erros passar de erros para depois na interpretação nos prejudicar naquilo que nós estamos interpretando, tá? Portanto, este é o passo 1. Portanto, sem avaliar primeiro, não vale a pena ir para a interpretação. Interpretar coisa que não está validada é perda de tempo, tá? Portanto, esse é o primeiro passo. Passo 1, validar os dados. Passo 2, interpretar. Depois de eu ter validado, está tudo ok, aí o que é que interpretar basicamente é entender o que é que está acontecendo e que ações que ações são necessárias, o que é que os dados significam, qual é a causa e o efeito. Por exemplo, olha, tem aqui um inclinómetro dentro de uma parede de diafragma. O inclinómetro durante um período X deformou 10 milímetros. Porquê? Porque era o período que estava sendo feita a escavação. Portanto, temos ali uma causa e um efeito. Quais são as consequências demonstradas? Por exemplo, pegando o mesmo exemplo da parede de diafragma, ela está deformando 10 milímetros, está dentro do padrão que eu estou à espera, dentro do meu modelo, tem rachaduras, não tem, qual é o contexto? Há contexto de 10 milímetros pode ser admissível, há outros que não, estão numa escavação mais afastada de outros edifícios do vizinho, talvez isso não tenha um grande impacto, mas se calhar há outras que sim, tem um edifício histórico que está do lado e a minha parede está deformando mais e pode, os tijolinhos lá podem começar a mexer. Portanto, depende do contexto.
contexto. Portanto, a gente tem que ver essa questão das consequências demonstradas pelos dados e os seus impactos. E depois, quais são as ações requeridas? Portanto, passo 1, validei o dado, passo 2, interpretei o dado, já tenho um entendimento do que está a acontecer, e daí depois, está acontecendo, olha, um deslocamento excessivo, que medidas é que eu tenho que tomar? Tenho que fortalecer reforçar os meus tirantes, colocar uma linha a mais, colocar uma estronca, escavar mais devagar. Isso eu estou a dar o exemplo da escavação, podemos aplicar a outro tipo de estruturas, tá? E depois também aqui tem uma série de conceitos-chave que eles são importantes de ter na cabeça quando nós estamos a fazer essa questão de avaliação e de interpretação dos dados. Conceitos de precisão, conceitos de exatidão, que acaba sendo o accuracy do inglês, que é o precision e o accuracy. A resolução, ruído, tendência, entre outros. Portanto, vocês vão nas folhas, nas especificações técnicas dos equipamentos, eles têm todos esses detalhes. Mas como eu falei para vocês, uma coisa é o equipamento, as especificações do equipamento, e outras coisas é a precisão da leitura, porque aí depois vai ter o equipamento mais o operador, tá? Ou efeitos ambientais que possam ter outras interferências, tá? Portanto, é preciso ter isso em conta. Portanto, se eu tenho uma precisão de 0.5 milímetros, não significa que eu vou estar necessariamente aquilo. Tem outras coisas que eu tenho uma estação total em que, ok, ela tem uma precisão, mas vocês verem é para determinado tipo de distâncias. Que com forma de distância o ângulo, elas vão se degradando. Portanto, os equipamentos acabam tendo também as suas limitações. E é importante ter noção disso para depois, no género, estou a interpretar os dados e aí, olha, está variando muito. Aí o cara está com uma escala mínima e aí o gráfico está variando 0.5 milímetros, que não é nada. Portanto, depende muito da escala. Já tive casos em que a escala estava muito apertada e aí estava a mostrar uma coisa a mexer mais e era 0.5 milímetros. Aquele gráfico tinha que estar com 10 milímetros de escala, não 1 milímetro. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Em termos de passos para a avaliação dos dados, as etapas que nós precisamos. Portanto, nós temos aqui, como eu já falei, temos que ter um conhecimento, eu não diria profundo, mas mínimo ou médio de como funciona cada instrumento para entender o que é que está a fazer e o que é que pode acontecer, tá? Para olhar para ali assim, isto é razoável, faz sentido, tem lógica. Sempre se perguntem, sempre sejam críticos, não aceitem só por está automatizado, a empresa mandou, deve estar, sempre batam o olho e sejam críticos naquilo que vão dizer, porque às vezes a gente fala, o diabo está nos detalhes, tá? Portanto, preciso ter muito cuidado e sempre validar isso aí. Portanto, a primeira coisa, a aferição do funcionamento mecânico e eletrónico do sistema. Portanto, mecanicamente está tudo certo, está a funcionar bem, em termos eletrónicos os sensores estão íntegros, a resposta de voltagem corrente está. Estou a dar aqui alguns exemplos de experiência pessoal de equipamentos com os quais eu trabalho. São coisas que a gente verifica, olha, essas partes mecânicas e não tem nenhum dano no equipamento, está tudo certo, não bateu uma máquina, não teve uma interferência, não tem um corte no cabo. É importante ter isso. Por exemplo, às vezes um pequeno corte no cabo, entra água no cabo e vai interferir com a parte elétrica do equipamento, tá? Portanto, isso é só um exemplo muito básico disso. Depois, está tudo certo aqui, então nós vamos passar para a parte da análise de dados brutos. É o bruto que sai dos dados, seja em frequência, seja em aceleração, seja... Às vezes são números que não têm até nenhum sentido assim, em termos de unidade de engenharia. É o bruto, antes de passar nas fórmulas de calibração. Mas é muito importante olhar para esses dados e verificar se tem ali alguma coisa estranha. Mas é importante. Quando eu analisei muito inclinómetro manual e peguei muito problema em dado bruto, não é o processado. Quando vocês vão analisar, por exemplo, inclinómetro manual, vocês têm que ir no bruto lá, descobrir lá o problema. Porque depois tem o checksum e tudo mais, e isso é muito importante de ser visto. Depois, a revisão dos processos de conversão dos dados. Por exemplo, às vezes temos algoritmos chás, às vezes tem fórmulas muito básicas de serem convertidos. Os piezómetros são fórmulas muito práticas. A gente pega num piezómetro, tem lá a folha de calibração e tem lá o A, B, tem a fórmula linear e tem a fórmula polinomial, que às vezes a gente coloca numa planilha de Excel, outras vezes coloca no software que faz essa aquisição de dados, mas nós temos que colocar lá os fatores A, B, C, tem que fazer lá esses ajustes. Mas temos que ver, por exemplo, se a forma está errada. Às vezes, por exemplo, na forma de calibração dos piezómetros, ele tem 10 elevado a menos 8, menos 7, agora não tenho cabeça, mas tem lá uns exponenciais meio complicados às vezes de digitar, e às vezes essa digitação, o menos 7 ou menos 8, vai dar uma diferença significativa. Tá? Portanto, a potência de 10.
Portanto, vocês têm que ter atenção a isso. Depois, verificação da documentação e informações de instalação, que no Brasil a gente chama o as-built. É muito importante. Eu estou a fazer a instalação de um piezómetro, estou a fazer a instalação de um inclinómetro, tenho um croquisinho ali, quantos metros foi instalado, qual foi o diâmetro do furo, que tubo é que eu coloquei, que material é que eu fiz o preenchimento do furo. É muito importante ter isso aí, porque eu já tive casos em que estava tudo certo com o equipamento, zero problema, parecia tudo, mas ele estava ali meio solto o equipamento, era um inclinómetro. E aí era um problema na instalação, os caras tinham feito um preenchimento do furo com material que não era apropriado e aí o tubo estava se ajustando ainda. Portanto, aí estava a dar uma deformação, uns deslocamentos que não era a estrutura que estava deslocando, era o tubo que se estava ajustando dentro do furo da perfuração onde foi instalado o inclinómetro, o tubo inclinométrico, tá? Portanto, é importante ver isso aí. Eu já tive casos em que descobri que eram problemas de instalação. Pela documentação. Se não tivesse essa documentação, nós íamos ficar só na especulação. Portanto, isto vai muito dentro do QAQC, que foi, quem gosta mais disso, a Lilian da Fuggery, que fez o nosso segundo podcast. Se quiserem saber mais do QAQC, passa publicidade, vá lá no episódio 2 do podcast, que temos lá uma lição sobre o QAQC. E por último, o entendimento do tipo de sensores e datalogos, porque depois estes equipamentos, no caso de serem automatizados, eles são conectados a datalogos, gateways, e depois a forma como eles estão conectados tem que ter uma fiação específica, que tem uma coloração própria. Às vezes basta a gente trocar um cabo e vai dar um problema. Ou às vezes não conecta, ou às vezes dá uma leitura errática, porque ali era o cabo que dava energia, ou era o da temperatura que está ligado no corda vibrante, e dá umas coisas assim nada a ver. E aí sai, não valida, chega no consultor e é um problema na hora. Tá? Portanto, atenção a estes passos aqui. Que erros frequentes que aqui eu fui falando? Por exemplo, o que nós podemos encontrar? Equações de calibração incorretas dos piezómetros, dos crack meters, células de carga, entre outros. Uma equação errada pode dar um valor nada a ver. Instalação inadequada de instrumentos, que resulta em leituras imprecisas em células de carga, tensómetros, inclinómetros, entre outros. Portanto, instalação, mais de metade dos problemas na instrumentação, isto, eu já vi publicações sobre isso, mais de 50% é instalação. Se a instalação estiver bem feita, é meio caminho andado, passa a redundância, para um bom projeto. Se a instalação for mal feita, vocês já estão começando errado. Tá? Não vale a pena começar quadrado e depois tentar arredondar os dados, como eu costumo dizer, na planilha. Conexão incorreta dos cabos dos sensores de datalogos e leituras portáteis, levando a leituras incorretas, um mau contato, conexão errada dos cabos pode levar a leituras incorretas. Procedimentos de leitura equivocados, por exemplo, a leitura de um tubo inclinométrico, o cara em vez de estar na guia A, está na guia B e ele registra na leitura como A. Aí chega no escritório, estão as guias todas trocadas. Ainda dá para corrigir. Já me aconteceu, mas é preciso olhar os dados brutos e entender que isso está trocado. Mas lá está, aí é algo que tem que ter uma certa expertise, mas às vezes acontece. Portanto, ou às vezes o cara está a ler um piezómetro, marca o piezómetro X e aí ele está a ler outro piezómetro que tem uma outra calibração. Tá? E aí vai dar uma diferença. Quando eles são assim, têm um range próximo, 350 kPa, aí as equações elas vão dar muito próximo, portanto o erro é mínimo, mas às vezes as equações elas são diferentes porque um é de 350 ou é de 700 e aí já vai dar uma diferença. Tá? Muito comum, problemas com pontos de referência de nivelamentos topográficos, o cara instala um benchmark e aí o cara não pôs numa profundidade suficiente para ele ficar fixo e ele está recalcando, e aí ele está recalcando, a obra parece estar a levantar. Tá? Portanto, isso é muito comum. Já vi casos até assim mais sofisticados em que tinha INSAR envolvido e aí o INSAR mostrou que o ponto de referência estava recalcante e aí tinha que corrigir todas as leituras. Tá? Portanto, é um caso que eu também já vi. E depois, problemas de energia em sistemas de aquisição automática resultando em resultados inconsistentes de falsa de dados. Tem instrumentos, o facto deles, o instrumento precisa de 12 volts. Se ele tem 8, 7 volts, ele vai dar ali um comportamento intermitente, umas leituras que não têm nada a ver. Tem equipamentos que dão problema e assim ficava assim umas leituras muito fora do normal. Isso salta ao olho, mas de qualquer maneira chamar a atenção que isso também é importante. Em termos de, passamos à avaliação dos dados, a validação dos dados, e nós passamos para a interpretação dos dados. Na interpretação dos dados, nós temos que entender a história, criar um contexto, criar uma narrativa na nossa cabeça, dizer assim, olha, eu tenho este projeto neste contexto e está a acontecer isto, e se eu tenho estes dados, portanto eu tenho que criar uma coisa que faça lógica na minha cabeça. Portanto, tenho que estabelecer cenários primeiro. Depois eu tenho que entender o contexto.
Depois disso, eu tenho os meus gráficos, tenho o dado, faço gráficos de barras, de linhas, do que for, depende dos instrumentos que eu tiver, piezómetros, extensómetros, inclinómetros, e aí começo a fazer as minhas representações gráficas e a minha análise gráfica. Depois de eu começar a analisar tudo isso em termos de contexto e análise gráfica, eu começo a ver as variações, as tendências, o que é que está acontecendo, correlacionando com a evolução da obra, e aí eu começo a validar os meus cenários. Como eu já falei aqui, eu tenho a minha cortina, aí eu estou escavando 2, 3 patamares, aí é normal que a minha cortina ela se vá deformando conforme eu vá abrindo os painéis. Portanto, abri um painel, deformou um pouco mais, ancorei, aí para o deslocamento desacelerou. Portanto, eu vou ver uma curva que ela vai, acelera, para. Portanto, eu validei o meu cenário. Portanto, é algo, olha, o meu inclinómetro ele não está variando com uma velocidade constante. Não, ele está numa obra urbana, que tem um inclinómetro dentro de uma diafragma, eu escalei um painel, deformou um pouco mais. Aí eu coloquei a ancoragem, desacelerou, até que sustentou, ficou ali estabilizado. Aí eu vou um pouco mais de 3 metros de escavação, deformou mais um pouco, aí parou. E vocês vão vendo esses time plots, essas evoluções gráficas que estão de acordo com o que está acontecendo na obra. Portanto, é muito importante eu ter as leituras, mas eu entender a obra. Só tem que ir lá no campo. Tem que ir lá, sujar a bota, ver, ou ter alguém que faça esses reportes que possam explicar o que está acontecendo. Portanto, a supervisão no campo, no visual, o ATO, é muito importante que tenha essa comunicação para entender, olha, esta leitura deu-me tanto, o que é que está acontecendo? A máquina está aqui do lado, bateu no meu inclinómetro e deformou a mais, o tubo está um pouco do lado, aí vai aparecer uma leitura mais para lá. Portanto, ter isso bem presente. Depois de ter tudo isso e validar os meus cenários, olha, isto está coerente com com o contexto da obra que está acontecendo, e aí eu estava validando a minha história, a minha narrativa na minha cabeça. Portanto, aí depois eu vou colocar isso no papel, fazer um reporte, chegar às minhas conclusões. Olha, a cortina deformou 10, 20, 15, 20 milímetros porque eu estava fazendo a escavação do painel, isto está de acordo com o meu modelo, está dentro dos meus limites de segurança, a vizinhança está tudo ok, não está rachando nada, não está aparecendo nenhumas patologias, portanto está dentro, de acordo com as previsões do modelo. E está tudo certo. Portanto, podemos avançar aqui, sempre acompanhando, mas podemos avançar. Tá? Portanto, é importante termos isso aqui em mente. 2 exemplos aqui em termos de interpretação de dados para ficar claro para vocês. Portanto, eu tenho aqui um que eu peguei, que é o caro colega, o Giuseppe Raventos, que é um dos representantes do TC220 de Espanha, não é? Uma pessoa muito influente e um grande profissional na área de instrumentação e monitoramento geotécnico espanhol, uma referência. E ele colocou isso no LinkedIn dele, cara, eu achei muito interessante e acho que valia a pena colocar. Ele pôs aqui um caso que é um cliente, né, que ele tinha feito a instalação de piezómetro, acho que era piezómetro de Casa Grande, e aí ele só queria fazer monitoramento por imposição de cliente, consultor, não sei agora ao certo, queria só fazer a leitura de uma semana. Já não me lembro qual era o projeto, não é? Mas eu só queria a leitura uma semana. E aí o pessoal lá da empresa que trabalha, o Giuseppe, propôs automatizar os piezómetros, não é? Portanto, estamos a falar aqui, por exemplo, 2 piezómetros de corda vibrante instalados no mesmo local, sob as mesmas condições. Portanto, eles tinham 2 que só estavam a ser lidos a cada semana. Portanto, pelo que eu me relembro, eram 2 piezómetros de corda vibrante que eles tinham sido instalados, mas iam ser lidos manualmente a cada semana. E os outros são os mesmos 2 piezómetros, mas lidos com data logger a cada hora, se não estou em erro. Portanto, e acho que era bem importante ter esse tipo de análise da camada, não é, do extrato, para verificar as variações piezométricas que estavam ali acontecendo. E aí vocês podem ver 2 piezómetros de um lado, 2 piezómetros do outro, só com frequências diferentes. Com uma semana parece que nem varia, com automatizada com 1 hora, olhem a variação que aconteceu. A interpretação do gráfico 1 é diferente da interpretação do gráfico 2. Tá? Portanto, é importante, todos aqueles passos do planejamento que nós falamos aqui, e um deles é o primeiro, é a pergunta, é o que eu quero medir. Portanto, o que é que o cara queria medir? Por exemplo, para o consultor, ou o dono de obra, já não me lembro, para o consultor era, eu quero ler o piezómetro aí, uma semana está bom. Mas aí, o pessoal mais experiente, quando viu aquilo e viu a geologia, o contexto, entendeu? Isto vai dar umas variações maiores, está esperado. E para provarem isso, eles tinham lá os data loggers e automatizaram. E mostraram aqui. Se vocês verem a diferença do primeiro para o segundo, basicamente é os picos de se vocês unirem,
basicamente um bate com o outro. Mas no meio desses picos, a cada uma semana, tem a leitura de cada uma hora, olha as variações que aconteceram. Não é? Eu acho que a escala ali é 10, 20 kPa, tenho certeza, está no melhor das resoluções da imagem, mas tem ali umas variações significativas ali. Que a forma como interpreto um é diferente da forma como interpreto o outro. Se eu vou fazer um report com um, olha, está tudo estabilizado, não aconteceu nada. Aí vou fazer o report do outro, é outra história. Parece duas obras diferentes, mas são exatamente a mesma coisa. Portanto, é isso que vocês podem encontrar aqui. No segundo exemplo, é um artigo que eu li que é do Javier Martí, que é da Geo Observations. Isto foi em 2017. Atualmente eu trabalho na Geo Observations, mas na altura eu trabalhava noutra empresa. Que aqui é uns dados de estação total robotizada de leituras a cada 1 hora. E aqui vocês podem ver muito bem que o facto de quando nós automatizamos, nós temos uma quantidade absurda de leituras. E a variação delas pode ser assim, pode ser assim bem significativa. Neste caso aqui é mais ou menos 1 milímetro, não é? Que vai dentro da precisão, a acurácia dos equipamentos, não é? que eu citei. Mas aqui vocês podem ver que a leitura ela vai e volta. Mas se a gente traçar ali uma média, uma tendência média, fica claro, está bem no gráfico. Mas depois tem umas leituras que elas vão e voltam ali, que acaba sendo a faixa de precisão. Se vocês forem ver a faixa de precisão que ela está trabalhando ali, que é aquela parte externa à verde, é assim mais ou menos 1 milímetro de variação, tá? E depois tem umas que saem um pouco mais, que aí a gente já pode, que acaba sendo ruído, não é? Tem um pouco mais de vibração, aí joga a minha leitura um pouco para fora daquilo que eu vejo em termos usuais. Portanto, imagine isto que está aqui, e coloquem uma escala ali de 2 milímetros. Nesta casa ali ela está com 5, mas se eu colocar 2 milímetros apertado, parece que aquilo vai estar a variar muito, e depois o pessoal começa, olha, esta leitura está muito irregular, está com muita interferência, esta leitura está ruim, estes dados estão maus. Não, é uma simples variação. Se a gente analisar, verificar qual é a precisão do equipamento, analisar de uma forma coerente, a gente vai ver que é uma variação normal, de mais ou menos 1 milímetro na faixa de precisão do equipamento, tem ali um ou outro que pode ser um ruído e que apresenta uma tendência média. Se a gente for fazer uma média dali, está praticamente estabilizado, aquilo varia menos que 1 milímetro até. Portanto, nós temos que ter essa capacidade crítica de analisar isso e ver o que é que está acontecendo, mas para isso nós precisamos ter um entendimento de como é que as coisas funcionam, como é que os equipamentos funcionam, para ter essa capacidade de olhar para ali assim, isto é normal de acontecer, e numa reunião e demonstrar e justificar que isso é normal, porque tem muitas reuniões, as pessoas não entendem isso, e aí há discussões sem fim de quem tem razão. Portanto, e a experiência prática de quem olha isso e está no campo e entende, faz muita diferença. E dá mais segurança para o vosso cliente, consultor, o que for. A pessoa mostra ali, não, a gente sabe o que está fazendo, está certo, está ok, está tranquilo, está funcionando. Mas são dois exemplos de interpretações de dados que podem acontecer e que vão para reportes, e se não forem bem feitos podem dar problema depois, se não forem devidamente justificados e entendidos. Tá? Portanto, eu acho que isso, portanto, fica claro. Em termos de conclusões, que eu falei muito aqui, entender o contexto, é vital entender o contexto em que os dados são coletados, incluindo o projeto, o planejamento, as diferentes fases, a responsabilidade, o local, as condições ambientais, entre outros. A integração dos dados, portanto, estes dados se correlacionam com outras informações da obra, por exemplo, o que é que vai ser construído, como vai ser construído, a que velocidade, qual é o timeline da obra. Está sendo feito no verão, está sendo feito no inverno. Por exemplo, aqui o verão chove muito. Em Portugal no verão não chove tanto, chove é no inverno, é invertido. Portanto é preciso entender. Imagina alguém que está de Portugal analisando os dados daqui, ele não vive aqui, aí o cara, está chovendo tanto assim no verão. Ele não entende que aqui é um país tropical. Portanto tem essas questões de, por exemplo, entendam que tem certos projetos que vocês estão fazendo em que os consultores que estão analisando os vossos dados, dependendo do projeto, eles não são do país dele. Portanto isso também tem essa variante. Investigações geotécnicas, desenhos de projeto, modelos de projeto, conhecimento de especialidade muito importante, a interpretação dos dados de monitorização geotécnica, ela requer um conhecimento técnico específico, experiência de campo, leitura, mexer com dado bruto, entender o que aconteceu. Então, tem ali muita manha que aprende no dia a dia. Há muita coisa que é o dia a dia, são anos. Pode fazer curso, vai aprender, mas tem que ir aplicar isso, tem que aplicar isso no dia a dia no campo para entender realmente o que é que isso implica. Portanto, o que eu vou falar aqui, incluindo engenheiros, agentes de projeto, proprietários, se refere especialmente à representação gráfica.
Saltei aqui um ponto. Portanto, a interpretação de dados de monitorização requer conhecimento específico, inclui conhecimento de geotecnia, estruturas, mecânica dos solos, monitorização geotécnica, entre outros. É multidisciplinar. A comunicação clara. A interpretação de dados deve ser comunicada de forma clara e precisa para os interessados. É aquela tabela que eu mostrei dos diversos intervenientes. Eles têm que se comunicar de uma maneira clara. E é importante que isso até esteja escrito no papel. Já assim, olha, os reportes são mandados para pessoa X de determinada empresa todos os dias, por e-mail, por carta, por fax, por sinal de fumo. Não interessa, mas tem que estar explícito isso, tá? Essa comissão ela tem que ser clara, incluindo engenheiros, gerentes de projeto, proprietários, se refere especialmente à representação gráfica e aos relatórios de monitorização geotécnica. Então tudo tem que ser bem claro. Análise crítica, é importante analisar de forma crítica os dados, incluindo verificação da qualidade dos dados, identificação de tendências e avaliação de eventuais anomalias. E quais são assim os desafios futuros que nós temos para a interpretação dos dados? Estamos a falar de gerenciamento do conjunto de dados cada vez maiores, gerados pelos sistemas modernos de monitoramento. Estamos a falar de monitoramento automatizado, não é? O Big Data. Portanto, cada vez mais frequente, cada vez mais dados. Portanto, exigindo uma maior capacidade de processamento, não é, dos dados, mas também uma maior capacidade de análise. E mesmo com machine learning e inteligências artificiais, ainda tem muito olho humano nisso aqui. Portanto, é preciso olhar e entender o que é que está acontecendo e validar os dados. A tecnologia, a automatização é uma ótima ferramenta, mas nós temos que olhar para aquilo com um olho crítico. Não aceitar só porque está automatizado, está certo. Portanto, é muito importante. Uma preocupação também que eu li bastante quando estava escrevendo isso aqui, entrada indiscriminada de novas empresas, muitas sem experiência necessária, que irão contribuir para a desregulação e descredibilização do mercado. Não é que seja proposital, mas às vezes as pessoas entram no mercado de instrumentação e monitoramento geotécnico porque veem que é uma espécie de galinhas de ovo de ouro e saem fazendo. E é preciso ter um conhecimento técnico, não é só chegar lá, instalar, pegar num nível, numa estação e fazer uma leitura topográfica e já sei fazer instrumentação, tá? Portanto, preciso saber o que está fazendo, ter cuidado. Ou às vezes, estou a iniciar na minha empresa, sei algumas coisas, chama os consultores mais experientes para te validar os dados. Portanto, é passo a passo que se cresce. Tentar pular etapas é complicado e entramos naquela parte assim, olha, instrumentação, porque isso aqui descredibiliza o mercado. Porque aí depois entramos naquela questão do preço mais baixo, aí as empresas são contratadas indiscriminadamente, os donos de obra não têm, vê que o cara faz, então está tudo bem, e depois não fica tão bom os resultados, e aí depois a opinião do mercado assim, não, a instrumentação não vale a pena porque isso sempre dá errado. Portanto, preciso ter cuidado com isso. A necessidade de se manter atualizado com novas tecnologias surgidas em torno dos sensores, como novos sistemas de aquisição de dados, plataformas de computação em nuvem, BIM, Machine Learning, inteligência artificial, foi o que eu falei. Portanto, temos novas camadas adicionadas a todo um sistema de automatização que já existia, não é que já existe, mas aí depois eles vão ser integrados em modelos BIM, vão ser integrados em modelos de otimização, retroanálise de softwares de modulação de elementos finitos. Tem assim aplicações infinitas, Machine Learning. A gente alimenta lá os dados e as inteligências artificiais começam a aprender sobre isso, não é? Mas atenção, de bons dados eles vão aprender certo, maus dados eles vão aprender errado, não é? Portanto, tenham atenção a isso. E depois também tem uma questão que é a falta de normas aceitas na indústria para sistemas de monitoramento, que pode levar a ambiguidades e mal-entendidos nas especificações técnicas. Existem normas internacionais que dependem dos países, não é? Já tem as normas ISO, por exemplo, eu acho que para piezómetro, inclinómetro, e eu agora extensómetro, que acho que é o TC220 que está dirigindo isso aí. Mas, por exemplo, nos países, por exemplo, aqui no Brasil, ou até em Portugal, não existe nenhuma norma que me diga como é que deve ser feita uma leitura de inclinómetro, tá? Ou como deve ser feita uma leitura de piezómetro. Tem guias de boas práticas, mas isso não está normatizado. E aí fica uma margem muito aberta, muito grande de como ele deve ser feito, e leva às ambiguidades, né? Portanto, é importante ter atenção a essas questões das normas, não é? Mas lá está, o importante é que também não preciso que alguém me esteja vigiando para fazer a coisa certa, não é? É uma questão de consciência e bom senso. Mas o fato de ter essas normativas deixa o mercado um pouco solto demais para fazer a coisa errada, tá? Portanto, acho que isso é importante mencionar. E é isso aí. Obrigado aí pela vossa atenção. Deixo aqui mais um vídeo, já sabem. Subscrevam o canal.
sigam aqui para sustentar a equipa e para nos ajudar a levar essas coisas para a frente, e vamos ter aqui mais vídeos técnicos para dar continuidade aqui à nossa história. Um abraço, obrigado.